Amém? Amém. Isso. Eu nem sei por onde eu começo, porque tem tanta coisa boa, né? Mas eu quero que você olhe para a pessoa que está aí ao seu lado e diga assim: você é especial. Agora diga assim para ela assim: a graça de Deus está sobre você. Amém? Eu vou falar sobre a graça hoje à noite. Conhecendo a graça de Deus ou de Cristo que está em você. Será que você conhece essa graça? Vocês que vieram de lá, provavelmente estão experimentando essa graça hoje, ou nesses dias. Mas nós aqui no nosso dia a dia, será que nós conhecemos realmente a graça de Deus? O Bruno e a Renata estão começando a conhecer a graça maior de Deus, né? Está lá o nenenzinho sendo gerado, ele sentou ali, os dois, sabe por quê? Eles querem treinar como é que ele era o filho lá na salinha, daí eles sentaram ali, já estão treinando tudo ali, né? Ficou grávida, está aí na alegria só, dizendo: pastor, não aguento, eu estou com enjoo de tudo quanto é coisa. Eu falei: isso mesmo, é o começo aí, só vai terminar depois de 9 meses esse enjoo, né? Glória a Deus por isso, né? A igreja vai crescendo e se multiplicando, né? Esse é bom de tudo. Mas querido, a graça, meus queridos, a graça de Jesus, quando falamos disso, nós devemos ter sempre em mente que estamos falando de um assunto, de algo inesgotável. A graça de Deus, ela é inesgotável, ela é abundantemente, ela é algo que nós podemos ter em qualquer momento, no valor, no tamanho, na cota que você desejar. A graça de Deus, ela está à nossa disposição, só depende de cada um de nós a receber essa graça de Deus. Em João capítulo 21, versículo 25, diz assim lá, vocês se quiserem abrir, abre, senão preste atenção que eu vou estar lendo aqui. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio em que não o mundo inteiro caberia em livro nenhum, nos livros escritos. Porque Jesus fez tanta coisa. E vocês sabiam que todas essas coisas estão na minha e à sua disposição. E a graça dele está à nossa disposição. Eu fico olhando e pensando, e hoje eu estava ali falando com o pessoal da oração, se nós buscarmos a Deus como precisa buscar, os milagres aconteceriam na nossa frente, no nosso dia a dia, aqui na igreja, na nossa casa, na célula, onde nós estivermos. Só não acontece ainda, porque nós realmente não aproveitamos toda a graça de Deus, toda a graça do Senhor que está à nossa disposição, porque Jesus fez tanto, e tudo que Ele fez está na minha e na sua disposição. Conhecendo a graça de Deus, conhecendo a graça de Jesus, em 2 Coríntios capítulo 8, agora você pode abrir lá, e deixe aberto lá, eu quero que você abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, no capítulo 8, deixa aberto aí, pode abrir. Esse texto é muito lindo. Eu quero ler um versículo só agora com vocês, depois a gente vai ler outros versículos. O versículo 9 diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Você pode dizer amém? Amém. Será que você está entendendo isso? Será que nós estamos entendendo? Pois conheceis a graça do nosso Senhor, porque Ele sendo rico, Ele tinha tudo. Ele deixou tudo isso por causa sua, por causa da igreja, por causa da sua família, da nossa família, por causa de tudo que temos hoje. Ele deixou isso. Ele se tornou pobre, se tornou alguém que não tinha nada por causa de você, para que nós pudéssemos realmente conhecer Ele de verdade, porque senão nós não conheceríamos Ele. Conhecer Jesus, ter a graça dele, significa que eu vou poder crescer, que eu vou ser como criança crescendo a cada dia. A graça de Jesus se manifesta de várias maneiras.
Por exemplo, Jesus, quando criança, se manifestou a graça de Jesus ali. Ele fez tanta coisa quando criança, deixou tantas coisas de exemplo para nós quando criança. Ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura. Jesus cresceu na graça, a graça para com Deus e a graça para com o homem. Ele cresceu e ele deixou esse ensinamento: se quer, você pode crescer, você pode ter essa graça, você pode viver melhor, você pode colher frutos. Eu estava ouvindo o pastor Narciso ministrar, e eu quero falar sobre isso agora também. E ele falou assim sobre um pé de melancia. Quantos ouviram o Narciso falar sobre isso? Vocês estavam lá, ouviram? Né? Um pé de melancia e tal. Então, vocês que vieram do interior, talvez você plantou lá no seu quintal, tem um pé de melancia, nasce lá e vai, fica comprido, aquele cipó, e a melancia vai dando no meio ali, né? Mas, se você chegar lá perto da ponta, depois da melancia, já tem melancia pequena ainda para colher, você vai lá e você fala assim: eu vou cortar dali para lá, porque daí aqui vai ficar melhor. Será que vai mesmo? O que vocês acham? Se cortar depois da melancia, lá o final do cipó, mais para o final, o pé vai crescer mais, vai ficar mais forte, a melancia vai crescer mais, sim ou não? Não? Será que não mesmo? O que vai acontecer então? O que acontece se você cortar lá? Vai morrer, vai secar. Você sabia disso? Olha só, pega aqui, vem vocês dois aqui. A graça de Deus está nesses dois abençoados aqui, o Jonathan e a Renata. Fica aqui. Renato, fique lá, mais longe. Não fique pertinho agora, fica longe. A graça está nos dois aqui. Dele está passando para a Renata e está aquela coisa tremenda de Deus. É igual a melancia. Agora, se tirar um deles daqui, não vai ter a graça de Deus. Pode secar o pé e pode não produzir mais nada. Vocês sabiam, gente, por que nós às vezes não conseguimos abençoar outras pessoas? Porque a graça de Deus não vai para as outras pessoas, porque nós limitamos. Nós somos impedimentos da graça de Deus chegar na outra pessoa. Nós tiramos às vezes as pessoas do caminho, e ela não vai receber a graça. E se tirar a Renata, ou tirar o John da graça de Deus, pode secar aqui, podemos não ter eles no reino, e eles poderão não experimentar essa graça abundante de Cristo na vida deles. Queridos, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos transmitir a graça de Deus que está em nós para outra pessoa, ou para outras pessoas. Nós, os casados, precisamos transmitir a outros casados essa graça de Deus. Nós precisamos. Então, queridos, sem a graça, nós não viveremos bem. Obrigado, pode sentar. Então, amados, é através da graça de Deus que nós vamos vencer. E você pode vencer. E aqui diz, então, que Jesus cresceu na graça. Graça para com o Pai e para com os homens. Você tem crescido em que área? Como tem sido a graça de Deus na sua vida? Será que você tem crescido com Deus? Se você crescer com Deus, buscar essa graça de Deus para você cresceu, você vai crescer com as pessoas. Se você não crescer, se você não buscar essa graça do Pai para você, você não vai ter para as pessoas. Eu estava hoje, almocei com uma pessoa, um casal lá de Curitiba, casal amigo nosso, não vou falar o nome porque eu não quero falar ainda, mas eu falei para ele que a graça de Deus hoje, na vida dele, está sumindo. Por quê? Porque ele está longe do rebanho, longe da igreja, longe das pessoas que podem ajudar ele. E ele é um homem inteligente, ele é um homem que já ministrou em Curitiba, aqui em outros lugares, mas a graça de Deus hoje está fugindo dele, e ele tem buscado, mas ele não consegue mais. Eu falei para ele, cara, volta
Volta para a igreja, volta para a comunhão, senão você vai morrer. E vai morrer tua família, e vai morrer o ministério, vai morrer tudo. Queridos, porque a graça, ela depende da gente, depende de cada um de nós buscarmos, praticarmos, exercitarmos a graça de Deus para com os homens. A graça de Deus sobre a tua vida precisa fluir sobre os outros, senão ela vai murchar na sua própria vida. Vocês já viram, por exemplo, você coloca uma água em copo, um jarro, você vai enchendo, quando ele enche bem, ele faz o quê? Transborda e molha tudo que tem ali perto. A graça de Deus precisa ser assim na sua vida e na minha vida. Tem que ser transbordante para poder tocar nas outras pessoas, para poder fluir para as outras pessoas. E aí nós vamos ver sinais maravilhosos. Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos na vida. O que vocês viram no encontro é fichinha do que Deus quer mostrar para vocês, se vocês buscarem essa graça. Deus quer fazer muito mais. Deus quer fazer coisas que nós nem podemos imaginar, queridos. Nem podemos imaginar. Eu estava conversando com eles hoje, falando para eles, e eles falaram: pastor, mas como é que você, com a Laura, renunciaram tudo para fazer a obra de Deus? Nós só renunciamos por causa da graça de Deus na nossa vida. Nós não somos apegados a mais nada. Vocês são muito especial para mim e para a Laura. Nós plantamos essa igreja aqui há quase 9 anos. Vocês são especiais demais para nós. Mas a graça de Deus é tão abundante na nossa vida que o Senhor está falando: vão embora, e nós precisamos ir embora. Vamos para o Rio Grande do Sul, nós vamos para o Rio Grande do Sul. E se de lá Ele mandar nós para outro lugar, nós vamos, por causa da graça de Deus. Sabe, queridos, aí fica fácil de servir a Deus, fica fácil de abençoar pessoas, fica fácil de entender. Eu imagino assim, principalmente as irmãs são muito apegadas às coisas, e principalmente a família. Mas se a graça de Deus fizer parte da sua vida, você abandona tudo e vai fazer a obra de Deus, seja onde for. Porque você não está abandonando ninguém, pelo contrário, você está abençoando um povo maior ainda. Se o Senhor te levar, Ele vai te levar para que você seja bênção para um povo que ainda não tem a bênção do Senhor. Você já tem a bênção. Vocês já estão aqui, vocês já estão sendo cuidados, vocês já vão ficar com gente cuidando. Eu vou passar aqui uma vez por mês. Mas, queridos, essa graça de Deus, só ela para fazer essa obra em nossos corações. Nossos filhos estão aqui, nossos netos estão aqui, nossos bens estão aqui, mas nada nos segura de fazer a vontade do Senhor. Nada. Porque chega lá, tem um povo sedento pela palavra de Deus. Chega lá, tem um povo sedento de ser cuidado. Tem gente que está lá, tem faculdade, tem tudo isso, mas não tem a graça de Deus. E alguém precisa levar a graça de Deus para eles. Queridos, é assim que funciona. O reino de Deus, a graça de Deus é dessa forma. Olha só, quando Jesus olhou para aquela mulher samaritana, se não fosse a graça que estava em Jesus, ele não ia fazer nada com aquela mulher. Não ia abençoar aquela mulher. E eu te pergunto, quantas mulheres samaritanas tem aqui na Fazenda Rio Grande? E será que nós olhamos para elas como Jesus olhou para aquela mulher? Será que nós olhamos para elas, para essas mulheres, e dizemos: ah, Jesus, é assim que o Senhor fez, eu também quero fazer? A graça de Jesus rompe barreiras humanas em nossas vidas. Rompeu lá com aquela mulher samaritana. Quando Jesus chegou lá e ela estava lá, ninguém queria conversa com aquela mulher. Ninguém iria ajudar aquela mulher se não fosse a graça de Jesus ali falando: olha, se vocês são iguais a eu, não são iguais a ela, faço isso com ela. Mas a graça de Jesus estava ali. Jesus estava ali. E rompeu então as barreiras ali. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: se a graça de Jesus está em você, você vai romper as barreiras humanas. Amém, queridos?
Isso é difícil, né? Só com a graça mesmo, né? Romper as barreiras humanas. Queridos, nós podemos realmente crescer muito mais. Uma outra coisa que Jesus nos ensinou, a graça de Jesus atrai pecadores e trata dos seus erros. A graça de Jesus atrai os pecadores e vai tratar dos erros deles. Nós não vamos rejeitar essas pessoas. Quantas pessoas estão aqui pela primeira vez? Não sei se conhece a palavra ou não, mas eu quero dizer para vocês hoje à noite que a graça de Jesus que habita em nossas vidas atrai vocês também. E nós queremos dizer para vocês que essa igreja e eu como pastor dela amamos vocês, como Jesus também ama vocês. Pode ter certeza. E nada pode tirar essas pessoas do nosso meio, porque a graça de Jesus é que atrai os pecadores para perto de Jesus e para perto de nós também. Que a sua casa, minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa aqui baixinho para você, para os seus maridos não ouvirem lá, tá? É o seguinte, eu sei quanto Deus fez lá em vocês. E algumas coisas eu até sei o que Deus falou para vocês. Se o marido de vocês for impedimento, busque a graça de Jesus. E vocês vão ver ele também sendo abençoado, porque vai ser atraído por essa graça. Não briga mais com ele, não fala mais mal dele, mas fale da graça de Jesus, que vocês receberam. E vocês vão ver como eles vão mudar. E aí, a sua casa lá vai ser a casa de oração que Jesus quer que seja. Amém? Vocês podem aplaudir a Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Atrair os pecadores, atrair os maridos, atrair as mulheres, atrair os filhos e atrair aqueles que estão lá fora, com a graça de Jesus. Graça do pecado sem ferir o pecador. Não firam as pessoas, porque a graça está em nós, a graça que nós somos transformados. A graça de Jesus transforma o pecador em anunciador da sua graça. O pecador vai ser transformado pela graça e aí ele vai anunciar essa mesma graça a outras pessoas. Eu fico feliz de ver vocês lá do Pinheirinho aí, ó. Lá vem de lá para estar comigo. Só a graça de Jesus para trazer vocês. Eu não tenho nada para atrair vocês. O Alex muito menos, porque fica falando de mim aí daquele jeito, com aquele cabelinho ali cheio de gel ali, de tudo, fica grudadinho. Não, se não fosse a graça na vida desse menino, que seria dele, né? Mas vocês vêm por causa de Jesus, da graça de Jesus. Vocês que vieram lá de Curitiba, vocês que vieram lá da chácara Dilce Adamais, que trabalharam tanto até agora, então ali é só pela graça. Não existe outro caminho. Senão a gente fica em casa, debaixo dos cobertores, se não é a graça de Jesus, e assistindo televisão. É verdade. É assim que funciona. Sabe, mas através da graça, isso aí tudo cai por terra. E nós vamos estar juntos, nós vamos atrair pessoas, nós vamos atrair uma multidão. Falei para Laura, nós vamos para o Rio Grande do Sul, e lá nós vamos atrair mais uma multidão em nome de Jesus. Por causa da graça de Jesus na nossa vida. Nós vamos fazer daquela cidade, daquela região do Rio Grande do Sul um lugar da graça. Um lugar onde as pessoas vão ser curadas, vão ser libertas. Nós vamos fazer encontros lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer tudo o que tem aqui, nós queremos para nós lá. E vamos levar para lá, né? Sabe, queridos, é assim que nós vamos atraindo as pessoas. A graça de Jesus na vida de Nicodemos. Vocês sabem como era Nicodemos. Mas a graça de Jesus alcançou ele. Um homem religioso, importante, mas que não conhecia a graça do Senhor. Nicodemos era esse homem. Mas será que nós não somos igual a Nicodemos? Achamos-nos importantes, achamos que sabemos tanta coisa, mas nós nem conhecemos a graça do Senhor. A partir do momento que conhecemos a graça do Senhor, essas coisas tudo vão ficar de lado.
E vai fluir algo de Deus em nossas vidas, que vai tocar nas pessoas, que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas há algo diferente nessas vidas. Aqui em Fazenda Rio Grande, há 18 anos, quando nós chegamos aqui, começamos a trabalhar aqui, a gente vinha de Curitiba, era só sofrimento. Só sofrimento. Uma cidade triste, um povo triste. E até há pouco tempo ainda era assim. Quando Deus nos trouxe definitivo para cá, que já fazem 8 anos que nós estamos, Deus falou comigo assim: vocês vão para lá e vocês vão transformar aquele povo. E vocês têm que investir para que essa graça que está em vocês, eles recebam também. Essa alegria que nós temos, esse povo receba. O amor que nós temos, a Laura é mais amorosa ainda do que eu, é melosa, a Laura é cheia de mel, né? A minha esposa é toda melosa, né? Meu pai do céu, abraço e beijo e tudo. E aí, essa mesma coisa aí que você tem de boa, você tem que ensinar lá, quando nós viemos há 8 anos para cá. E essas coisas vão atrair as pessoas. Entendem, queridos? Hoje é muito bonito ver vocês aqui. Eu falei para os meus líderes aqui, estou deixando tudo para vocês prontinho. Vocês só precisam cuidar e atrair as pessoas pela graça de Deus. Mas quando nós chegamos aqui, não tinha isso. Não tinha esse tabernáculo, não tinha esse estacionamento, não tinha esse povo todo. Nós podíamos reunir num grupinho bem pequenininho. Mas através da graça de Deus, através da coragem, através da busca, através da dedicação, através da nossa renúncia em Curitiba, vocês vieram para cá, por causa da graça do Senhor. Eu não tenho nada para atrair vocês, eu não consigo atrair ninguém, mas a graça de Jesus que está em nós, que está aqui neste lugar, tem atraído a sua vida. Amém? Um homem religioso importante que não conhecia a graça do Senhor. Jesus ouviu, viu, aprendeu, reconheceu, e aí esse homem foi transformado através do que Jesus falou para ele. É assim que nós somos transformados. Nós temos que ouvir, ver, aprender e reconhecer, para que a gente seja transformado e possamos realmente fazer algo ainda mais e melhor para ele. A graça de Jesus na vida de Jairo. Se não fosse a graça na vida daquele homem, ele não tinha recebido a bênção de Deus. E como é que foi na vida de Jairo? Através do sofrimento. Ali na vida de Jairo, um sofrimento. Ele estava sofrendo, não tinha jeito, estava perdendo alguém muito especial. Mas ali entrou a graça de Jesus. E eu quero dizer para você que está aqui hoje à noite, talvez você esteja que nem Jairo, sofrendo, tendo dificuldade, talvez a sua luta está muito grande. É só através da graça de Jesus para você vencer. É só através da graça de Jesus para você colher frutos. É através da graça de Jesus sendo ativado na sua vida, por meio das nossas orações, das suas orações. Você vai sair dessa dificuldade. A graça de Jesus vence todas as coisas, não é só alguma coisa. 2 Coríntios 12:9 aqui, 12:9 diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga assim: a minha graça te basta. Diga assim: Jesus, eu quero dessa tua graça. Jesus, eu preciso dessa tua graça, porque ela vai se aperfeiçoar ainda mais na sua vida, querido. Ela vai se aperfeiçoar. Por isso que eu falei para as irmãs ali que vieram do encontro, mas eu quero falar para você, mulher que está aqui sentadinha aí. Por mais especial que você seja, por mais sabedoria que você tenha, por mais tudo que você tem, se não tiver a graça de Jesus na sua vida, você vai morrer. E pode morrer o seu casamento, e pode morrer a sua família. Porque o que vai alcançar a sua vida é a graça de Jesus. O que vai alcançar o seu marido é a graça de Jesus. Por mais especial que você seja, se não tiver a graça de Jesus, você vai sofrer.
Não tem pastor que te ajude, não tem líder que te ajude, não tem jeito, pode ganhar rios de dinheiro, mas não vai resolver o seu problema, porque o seu problema é a falta da graça de Jesus na sua vida. Isso é para todos nós, mas eu estou falando para as irmãs, porque hoje é uma noite especial, que as irmãs estão chegando no encontro, e tem muitas irmãs sofrendo, porque não buscam a graça de Jesus, e aí o casamento fica complicado, os filhos ficam complicados, os netos ficam complicados, e a geração toda vai sofrendo, por falta da graça de Jesus. Falta de Jesus. Por isso que hoje uma boa parte dos filhos não obedece mais aos pais, por causa da falta da graça de Jesus na vida dos pais. Falta. Não busca, não ora, não busca Deus, não lê Bíblia, não faz nada. Só grita, só fala, só isso, só aquilo. Não vai resolver, porque aí não tem a graça de Jesus. A graça de Jesus que transforma. A graça de Jesus que faz você crescer. A graça de Jesus que te dá palavra boa, sábia, que vai fazer você ser a pessoa mais sábia deste mundo, que o Senhor quer fazer de você uma pessoa sábia. A graça de Jesus tira toda a preguiça, tira todo o cansaço, tira tudo de dentro de você e te dá algo novo para você. E você vai ser melhor ainda, viver melhor ainda. Ontem à tarde, estando aqui com os mais de 55 anos, eu coloquei aqui na minha palavra aqui, os mais experientes da igreja. E eu quero fazer reuniões com os mais experientes. Olha, graça de Deus na vida de cada um que estava aqui, vai fazer de nós ainda muito produtivos. E eu quero chegar, eu estou com 60 anos, tá? Mas eu estou a mil aí, estou a mil viajando, fazendo a obra, mas quero chegar em 83, fica em pé aí, Luizinho aí, irmão Luiz, fica em pé. Vem aqui do meu ladinho, ninguém está te vendo, você é pequenininho igual eu, tem que ficar do meu lado. Irmão Luiz, ó, 83 anos. 83. Olha, mas eu quero chegar que nem ele, sim. Ele ainda trabalha de pedreiro, faz obra ainda, com 83 anos, enquanto tem uns piá aí que não aguenta nada. Não aguenta nem levantar uma colher de pedreiro, nada. Estou falando sério. 83 anos, trabalha de pedreiro, faz instalação, né? faz casa, está fazendo a casa da Célia, é sério. Não Luiz está fazendo a casa, né? Sozinho, tá? Mas a graça de Deus está na vida desse homem. E eu falei para ele, eu vou chegar lá, rapaz, que nem ele, fazendo a obra de Deus, mas viajando, pregando, ganhando almas para Jesus com 83. Eu até já peguei a receita com ele, como é que funciona. Porque quem não tem graça de Deus com 40 já está morrendo. Alguns até já foram para o cemitério, até mais cedo. Ele disse que vai me ajudar ainda quando eu tiver 80, ele disse que vai me ajudar. Imagina como é que eu vou ficar, já pensou? Meu Pai do céu, mas amém, se for assim. Pelo menos ele me dá uma bengalada para mim tomar jeito nos 80. Pensando nisso, Pai. 83 anos. Com graça, servindo a Deus, vindo para o culto, está aí, ó. Quantos alguns não vêm? Não vem porque dói a cabeça, dói a perna, dói não sei o que, dói isso, dói aquilo. Às vezes não dói nada, fica de preguiça mesmo. Mas olha, está ali, 83 anos. Todo domingo ele está aqui. Sabe, queridos, é isso que eu quero para mim poder viver bem, viver melhor. E para você também. Então a graça do Senhor na sua vida. Ali em 2 Coríntios 8, nos primeiros versículos, antes do 9, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Preste atenção, queridos. Através da graça de Deus naquela igreja foi transformado de pobreza para riqueza.
generosidade, que nós estamos começando a falar um pouco mais aqui na igreja e nas nossas igrejas aí pelo Brasil. Porque, verso 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, no saber, todo cuidado e no nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Amém? Amém. Assim também nós vamos abundar nesta graça. Assim também na sua família vai abundar nessa graça do Senhor. E assim a igreja em Fazenda Rio Grande pode ser abundante na graça do Senhor, para abençoar tantas pessoas que Deus quer acrescentar, através do que? Da nossa generosidade, de nós cuidarmos uns dos outros, de nós ajudarmos as pessoas, de nós darmos a elas aquilo que elas não têm: amor, cuidado, atenção, tantas outras coisas que nós podemos dar. Nem é só o dinheiro, não é só dinheiro que as pessoas precisam. As pessoas precisam de atenção. Vocês que estão aqui nos visitando hoje pela primeira vez, segunda vez, vocês talvez não precisam de dinheiro, mas vocês precisam de uma atenção, de uma palavra, de um amor, de um abraço. Quantos que não recebem abraço há muito tempo? Porque a gente não tem tempo, a gente não consegue, é tudo difícil, é tudo corrido, é tudo forçado as coisas para nós. Quantas irmãs não recebem um abraço do seu marido? Quantas irmãs não recebem um presentinho do seu marido? Não precisa dar um carro, dá algo mais barato. Quantas irmãs não recebem uma palavra de incentivo? Mas também quantos homens não gostam nem de vir para casa, porque a mulher é uma jararaca. Meu Deus do céu. Fala, Jeová. Fica preparada para dar o bote. Fala, Jesus. O vizinho fica batendo. Abriu a porta. Tchau. Pronto. Tem umas assim também, rapaz. Não é fácil. Vai para encontro. Queridos. Agora, se a graça estiver lá, a jararaca já foi embora há muito tempo, só ficou a pessoa. E aí a gente vive melhor. Por mais simples que seja o nosso lugar, a nossa casinha, nossas coisas, o nosso salário talvez não seja aquele salário grande, mas a gente vive bem. A gente vive bem, porque sem a graça, queridos, há uma sequidão no nosso interior, há uma sequidão na nossa casa, há uma sequidão no nosso trabalho, há um vazio dentro de nós que não tem jeito de ser enchido, senão através da graça de Deus. Graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. Eu quero que o pessoal do louvor venha aqui. Eu quero que você pense, medite nessa palavra como bênção para a sua vida. Que a graça de Deus faça parte de você. Conheça a graça que está em Cristo Jesus, para que você seja abençoado. Para que você possa abençoar muita gente. E você nos ajude a fazer dessa igreja uma igreja cheia da graça de Deus. Cheia da graça. As pessoas passarão aí na rua e vão olhar para cá e vão dizer: aqui tem algo diferente. As pessoas vão passar lá perto da sua casa, na frente da sua casa, e eles vão dizer: mas aqui mora uma família diferente. Talvez as pessoas até conhecessem a jararaca, mas aí vai dizer: mas a jararaca não está mais aqui.
a uma outra pessoa aqui. Talvez o marido, aquele que também fazia um monte de coisa quando chegava em casa, e os vizinhos tudo sabiam. De tão ruim que ele era, que nem eu era. Né? Se eu chegasse na minha rua lá, as vizinhanças já sabiam, vem o homem. E é perigoso. Parava no portão, a Laura já falava, ó, o pai chegou e a coisa está brava. Isso foi assim um tempo. Mas aí a graça do Senhor nos visitou, e no mesmo lugar onde nós estávamos morando, aí havia algo diferente. E começamos células nesse mesmo lugar. E das células hoje tem a igreja em Curitiba, por causa da graça de Deus. Então, se foi possível comigo, é possível com você. E Jesus quer te abençoar. Jesus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa e vencedora. Eu quero que você se coloque em pé agora por um instante.